Glória. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar, essa família. Que a paz de Deus na manhã desse dia venha ser prioridade em nossas vidas, como sempre. Não simplesmente nesse dia, mas que seja sempre essa paz de Deus reinando em nossas vidas, nos nossos corações, para que possamos respirar nesse dia tão difíceis, que os dias são tão difíceis, que às vezes a gente sente dificuldade até de respirar. Mas com a paz de Deus em nossas vidas, nos nossos corações, nossa família, nossa parentela, com certeza nós vamos respirar muito bem melhor. Com certeza a poluição do mundo não vai impedir a nossa respiração e a gente vai respirar, sim, com o fôlego de Deus em nossas vidas. E na manhã desse dia, hoje é 22 de fevereiro de 2023. E aqui mais uma vez nós estamos louvando e adorando o nome do nosso Deus, apresentando o projeto Live na Minha Casa. Projeto esse que traz uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Por mais simples que seja a palavra, com certeza ela vai encontrar um lugarzinho no coração de alguém nesse vasto mundo, ou seja, nessa vasta terra. Com certeza, o nome do Senhor Jesus. E nesta manhã, convido a você a elevar sua voz em oração juntamente comigo. Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus por mais uma noite que Ele tem nos dado, por mais bênçãos que Ele tem nos proporcionado, bênção que sai lá direto do trono de Deus, que vem diretamente para o meu e seu coração. Nós não merecemos, mas nós somos necessitados dessa bênção de Deus. E nesta manhã oramos ao Pai Celestial. Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, eterno, santo, soberano, majestoso, fiel, glorioso, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, o eterno, soberano, o que é, o que era, o que há de vir, que está acima de tudo e de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a Ti que na manhã desse dia leva a minha voz, pedindo a Ti e agradecendo, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu, agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo pela vida de todos, a minha parentela, meus familiares, que o Senhor venha estender a sua mão de bênção sobre cada um. Nesse dia, Senhor, que o Senhor venha guiar os passos de cada um. Apresenta-te a nossa nação brasileira, esse país lindo, abençoado por Deus, apresentando a Ti todas as autoridades civis, eclesiásticas e militares, que o Senhor venha abençoar. Apresentando a Ti, Senhor, na manhã desse dia, meu Deus, as famílias enlutadas, consola os corações, anima, Senhor, a cada manhã para prosseguir, meu Deus, porque nem tudo acabou enquanto a vida é esperança. Deus de glória e de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo, apresenta a Ti, meu Deus, aquelas pessoas que estão em dificuldade, que o Senhor venha abrir porta para que elas possam passar. Todos os pais de famílias, aquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor entre com uma ação de cura e de libertação na vida dessas pessoas e que elas venham ser curadas fisicamente e espiritualmente, começando pelo meu coração, Senhor, que o Senhor vai sarando todas as feridas, que o Senhor vai curando, passando o Teu bálsamo sarador nas feridas e vai nos curando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu Te agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Na manhã desse dia, gente, olha só. Eu quero na manhã desse dia, mais uma vez, com muita alegria e muita satisfação, tirar uma palavra de Deus aqui, um versículo especialmente para você. Você que está completando mais um ano hoje, gente, isso é maravilha, um milagre de Deus na nossa vida, quando nós alcançamos mais 365 dias. E na manhã desse dia, para você que está completando
mais um ano de vida. Olha só a palavra de Deus que vem para o seu coração na manhã desse dia, e receba com muito carinho, com muito prazer, porque essa palavra não é da missionária Irenilde, mas sim de Deus. Olha o que diz aqui, ó: semeia a retidão para si. Olham o fruto da lealdade, que coisa linda. Oséias 10:12, gente, que maravilha, que palavra linda do coração de Deus para o seu coração. Semeie a retidão para si, semeie a retidão, anda retamente com o Senhor e consigo mesmo, que sabe o que vai acontecer? Vai colher fruto da lealdade. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus possa te abençoar, que você possa colher muitos frutos de sabedoria, de lealdade, que você possa viver uma vida de paz com Deus, porque a paz no mundo a gente não encontra, mas a paz em Deus nós encontramos, porque só temos paz no Senhor. Glória a Deus, só temos paz no Senhor. Então, na manhã desse dia, parabéns para você, meus parabéns pelo seu aniversário, são os votos que te faço nesse dia. Que esta data se repita muitos anos, seja o Senhor para sempre o seu guia, que a misericórdia do Senhor te seguirão durante todo o teu viver, e seja sobre ti a sua graça, e os outros anos que virão tu possas ver. Que maravilha, gente, coisa linda, poder completar mais um ano de vida. Então, meu querido, minha querida amiga, irmão, irmãs, prossiga aqui, ó, firme e forte. O Senhor Deus está com você, te abençoando, te dando graça, te dando força para suportar todas as coisas, prosseguir. Então, meus parabéns, Deus abençoe você. E na manhã desse dia, a palavra de Deus para o meu e seu coração está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de 1 a 11. É esta palavra que Deus vai falar no meu coração e no seu coração na manhã desse dia. E nós temos aqui um tema muito especial para ser abordado nos nossos corações, ser depositado lá nos nossos corações. Olha só, se não há esperança para o futuro, não há nenhum poder para o presente. É isso que diz a palavra. Se não há esperança para o futuro, não há nenhum poder para o presente. E vamos ler a palavra de Deus. Eu não vou ler todos os versículos, porque são muitos versículos, mas nós vamos ler alguns versículos e depois faremos então uma reflexão desta palavra. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo de 13 a 18, e ainda o capítulo 5 e o versículo de 1 a 11. Então, vamos fazer assim. Eu vou ler o versículo 13 e vou ler o versículo 11 do capítulo 5. Vamos lá. Do capítulo 4, eu vou ler o 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Agora vamos lá para o capítulo 5 e o versículo 11, que diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É esta a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração nesta manhã de glória. Vamos fazer aquela meditação para que essa palavra entre no meio do seu coração e que nós venhamos a ser não simplesmente ouvintes, mas sermos também praticantes. Precisamos praticar essa palavra e não sermos simplesmente ouvintes. Glória a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo, aquele homem que foi transformado pelo poder de Deus, olha só o que ele fez. Ao concluir a sua carta,
o que ele fez? Ele, o apóstolo Paulo, ele volta a sua atenção exclusivamente para as coisas do final dos tempos e para o dia da vinda do Senhor. Após ter feito tanta coisa, ele agora volta a sua atenção exclusivamente para isso. Porque todos nós, eu e você, todos nós que servimos o nosso Deus em espírito e em verdade, pode contar o dia da volta de Cristo como um acontecimento mais do que certo para o futuro. Jesus vai voltar. Jesus vai buscar aqueles que permanecerem até o fim. Jesus vai buscar aqueles que perseverarem até o fim. Independente da luta, independente da confusão, independente do problema, independente de tudo que nós enfrentamos. Isso não quer dizer nada. O importante é prosseguirmos para o alvo que é Cristo, é vencermos essas coisas ruins, é vencermos. O importante para mim, para você, para nós, é vencermos. Se nós estamos vencendo, se nós estamos caminhando em meio a muitos espinhos, mas estamos andando, estamos caminhando, estamos perseverando, estamos buscando. É difícil. O Senhor não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria bom. Ele simplesmente falou para o seu discípulo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É problemas e mais problemas, é guerras e mais guerras. Agora o importante é que eu e você estejamos aqui, sempre preparados. E o apóstolo Paulo, ele voltou a sua atenção para esse fim, de falar sobre o fim dos tempos, de falar sobre a volta de Jesus, de falar sobre esse acontecimento. Então nós temos a certeza de que Jesus vai voltar. E por essa razão, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele expôs uma visão do futuro e comunicou suas convicções a respeito desse acontecimento. Ele colocou a sua visão lá no futuro. E ele expôs, ele falou, ele ensinou, ele disse, ele falou sobre os dias difíceis para as pessoas da época. E essa palavra chegou até a mim e chegou até você. Continuamos dias difíceis, porque os dias não são fáceis, mas com Deus tudo superamos, tudo suportamos e andamos nesse caminho perseverando. Há momento que nós olhamos para nós e pensamos que é o fim, pensamos que vai acabar, pensamos que tudo acabou. Mas o Senhor, Ele olha e Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque estou contigo. Há momento que o inimigo das nossas almas quer nos devorar, quer nos comer vivos. Mas quando nós olhamos para o alto, nós vemos que acima de tudo e de todos existe um Deus que está nos assegurando pela nossa mão. Glórias ao nosso Deus por isso. Aleluia. E aí Paulo, ciente de tudo isso, com essa visão que a qual o Senhor coloca aí sobre Paulo, essa visão linda, essa visão do futuro, ele agora comunica com uma convicção de que realmente esse acontecimento vai vir, que isso vai acontecer. E agora, o que acontece? Como um bom soldado de Cristo Jesus, como um homem que transmite o Evangelho de Cristo, Paulo, ele sabia do poder que uma visão tem. Por isso que ele teve aquela coragem, aquela convicção, aquela certeza de falar sobre a volta de Cristo, porque ele sabia o valor que uma visão tem. Ele intencionalmente concluiu a sua carta com palavras de encorajamento. Ele não concluiu a sua carta com palavras de desânimo. Não, ele concluiu a sua carta com palavras de encorajamento.
Paulo, ele encorajava as pessoas a servirem. Ele falava sobre a verdade. Ele não falava a mentira, ele falava a verdade para que aquelas pessoas se posicionassem. Ele falava, contava, falava de Deus com muita ousadia, com muita convicção, com muita certeza do que estava realmente falando. Ele tinha certeza de tudo aquilo que ele estava falando, que era realmente a verdade. Glória a Deus, seja adorado o nome do nosso Senhor. Então, por isso que ele falou intencionalmente, concluindo a sua carta com palavras de encorajamento que poderiam motivar os seus seguidores ou os seus leitores para enfrentarem dias que viriam, dias difíceis. Ele já falava tudo para que aquelas pessoas, quando chegasse aquele momento, elas não pegassem elas de surpresa, que elas viessem saber exatamente o que Paulo teria falado e elas iriam lembrar. Hoje nós lembramos do que Jesus falou, do que os apóstolos falaram, e a gente vê os dias muito difíceis que parece não ter fim, parece não ter solução, mas eu quero dizer que um dia vai ter fim. E esse fim é quando o povo de Deus sair dessa terra. Eu acredito que não vai demorar muito para que isso aconteça, para que o povo saia dessa terra, para que o povo chegue à presença de Deus lá nas mansões celestiais, para sempre, louvando e adorando e bendizendo o nome do nosso Deus, do nosso Pai celestial, porque o nosso Deus é fiel. E Ele tem tudo reservado para mim e para você, na sua glória. Por isso que o apóstolo agora, ele falava para as pessoas sobre os dias difíceis, aquilo que viria. Glória a Deus. Ele sabia que se não há esperança para o futuro, também não haveria nenhum poder para o presente. E por isso, agora, Paulo observando isso e vendo isso, e ele mesmo falou que se não há esperança para o futuro, não haveria também poder para o presente. E Paulo agora vendo isso, o que ele faz? Ele levou conforto para as pessoas. Ele vendo tudo isso, ele levou conforto para as pessoas que haviam perdido seus entes queridos. Olha o que diz aqui o versículo 13. Que foi exatamente o versículo que nós lemos aqui do capítulo 4. O que diz? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha só, Paulo aqui ele leva a esperança àquelas pessoas que haviam perdido seus entes queridos, para aquelas pessoas que estavam sem esperança, para aquelas pessoas que estavam desesperadas, para aquelas pessoas que pensavam que tudo tinha acabado. E agora Paulo, vendo tudo isso, ele leva a esperança a essas pessoas. E eles dizem que vocês não têm que ser ignorantes, porque essas pessoas, um dia, eles vão estar junto com você, ou você vai estar junto com essas pessoas que partiram desse mundo com Deus, que partiram desse mundo para uma vida eterna e estão em um paraíso, aguardando os outros para a grande ceia do Senhor, que será celebrada com toda a igreja de Deus, com todos aqueles que perseveraram, com todos aqueles que passaram o mar a pé enxuto, confiando que o Senhor abriria o mar, porque Deus, Ele abre o mar, Ele abre, e nós estamos passando por esse mar, mas um dia vamos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo agora, ele fala com essas pessoas, ele leva esse conforto para
para essas pessoas, para que essas pessoas não venham se desesperar. E ele diz, vocês não têm que ser ignorantes, não. Eles simplesmente dormem. Eles estão dormindo, esperando o dia de despertar. Então, não fique triste com isso, com as pessoas que partiram. Não entristeça como os demais, mas tenha esperança. Confie e acredite, porque um dia você vai estar juntinho com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho, e etc, e etc. E isso vai ser para sempre. Não é aquela visita momentânea que você vai na casa do filho hoje, visita, volta para sua casa, o seu filho te visita e retorna à sua casa. Não, seu parente vem de um outro país, ou talvez de uma outra cidade, de um outro estado, te visitar e logo, logo retorna aos seus lares. Mas aqui é diferente. Aqui não é visita. Aqui é morando para sempre com Deus. É morando para sempre com o Senhor. É vivendo sempre com o Senhor. É estando sempre com Deus. É a eternidade. O Senhor nos convida a viver essa eternidade. E aqui o Paulo diz, vocês não têm esperança, vocês não têm que ser como os demais. Tem que ter esperança de encontrar um dia com esses seus entes queridos. Por isso, Paulo confortava ou consolava o coração daquelas pessoas com estas palavras. Glória a Deus. Versículo 13 ao 15. Olha só. O 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É isso que terminamos de falar. Glória a Deus. E Paulo continua aqui, falando com essas pessoas, dando a segurança. Paulo agora lhe deu segurança para que aquelas pessoas voltassem a ter fé. Que as pessoas voltassem a viver, a alicerçar, firmar sua fé em Cristo. Ele deu segurança para aqueles que tinham fé. Reavivar sua fé, renovar a sua fé. Nós precisamos a cada manhã renovar nossa fé em Cristo, renovar nossa esperança, renovar o nosso viver em Cristo, em Deus, em nosso Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Depois nós aqui, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo fazia? Consolava as pessoas, levou conforto àqueles que perderam seus entes queridos. E depois agora Paulo, ele deu segurança. Ele falou com muita convicção e ele deu segurança. Olha, essas pessoas que dormem no Senhor vão ressuscitar primeiro, vão ao encontro do Senhor. Depois nós, eu e você, se estivermos vivos aqui na terra nesse dia, a gente vai depois ser transformado em um corpo de glória. E aqueles que dormem vão ressuscitar primeiro. Paulo explicava, bem explicado, para que aquele povo entendesse, para que aquele povo tivesse uma fé viva em Cristo, tivesse uma fé redentora, uma fé firmada em Deus. Por isso que Paulo falava dessa forma. E aqui no capítulo 5, o apóstolo continua falando, glória a Deus, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 11, o apóstolo continua falando. Ele faz alerta para os que estavam em esquecimento. Versículo 1 a 5. Olha só o que o apóstolo fala aqui.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que é quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Que glória, que maravilha. Olha o que o apóstolo falava aqui para aquelas pessoas. Porque ele sabia que se não tivesse uma esperança no futuro, também não teria nenhum poder para o presente. Por isso ele falava sobre a esperança do futuro, a vinda de Cristo, a volta do Senhor. Ele dava segurança para aquelas pessoas. Ele alertava aquelas pessoas que estavam no esquecimento, que tinham esquecido. Mas agora ele chegava diante de cada um e alertava. Muitas das vezes nós esquecemos de alguma coisa. E necessário é que alguém chegue para nós e nos lembre, nos faz lembrar. Nós lemos a palavra do Senhor, mas nós necessitamos muito de alguém que chegue próximo de nós e comece a nos lembrar de algo importantíssimo que às vezes nós esquecemos. E é isso aqui que o apóstolo Paulo estava fazendo, lembrando aquelas pessoas que estavam no esquecimento. Ele começou a lembrar, a falar a palavra de Deus, lembrando a elas do que iria acontecer. E agora ele diz, vai ter momento que vai estar tudo na paz, mas aí vai vir uma repentina destruição. É isso que ele fala aqui, ó. Quando, pois, disserem a paz, a segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A pessoa, você está pensando que está tudo na paz. Agora imagine esses países, agora recentemente, esses terremotos que aconteceram. Eu acredito que eles não estavam esperando por aquele momento, naquele momento. Foi uma repentina destruição ali, uma repentina destruição. Muitos ali que morreram, salto errado, que ainda estão debaixo daqueles escombros. Muitos estavam fazendo projetos e mais projetos para ganhar dinheiro, outros para ser famosos, outros para mostrar que faz. Mas também tinha pessoas ali que estavam, com certeza, fazendo um projeto para o reino de Deus, para o reino do Senhor, Deus eterno. O que aconteceu? Parecia estar tudo na paz, parecia estar tudo bom. Apesar de guerras, porque a Síria está em guerra, apesar de guerra, tantos problemas enfrentados por aquelas pessoas naquele país, mas eu acredito que eles não esperavam por aquele momento. E veio a repentina destruição. A repentina destruição. Terremotos. Prédios caindo. Pessoas morrendo, clamando, chorando, gritando por socorro. Sendo que o próprio Deus estava fazendo aquilo ali. O próprio Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse. Mas agora alguém pergunta, então Deus não ama as pessoas? Deus ama. Ele trabalha de forma magnífica. Porque mesmo que eu chore, mesmo que você chore, mas o que Deus faz é o melhor. Ele nunca faz nada errado. Ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo, ele criou todas as pessoas, ele fez o homem. Ele fez tudo. Então ele pode desfazer se ele quiser. Se ele quiser, ele pode desfazer tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. E tudo está nas mãos dele. Já pensou, estamos aqui, felizes, alegres, e de repente vem a destruição. Sem mesmo esperarmos o momento. Porque
Porque eu acredito que aquelas pessoas não estavam esperando por aquele momento, daqueles grandes agitar de terras, aqueles terremotos, derrubando e destruindo tudo ali. Deus pode fazer, porque Ele é dono de tudo. Ele pode, é dele. E Ele fez o certo, Ele faz sempre o certo. Ele sabe a hora certa de fazer. E Ele já havia falado há muitos anos atrás que iria acontecer esse tipo de coisas. Terremoto, fome, em vários lugares, peste, guerra, doenças, muitas coisas que às vezes iríamos ficar olhando e sem termos palavras para nos expressarmos. Mas o nosso Deus, de uma forma maravilhosa, Ele consola os corações. Porque o mesmo Deus que permite descer a cova, o mesmo Deus que permite descer a cova, é o mesmo Deus que tira da cova. O mesmo Deus que permite a luta, é o mesmo Deus que permite a vitória. O mesmo Deus que tira a vida, é o mesmo Deus que dá vida. Então, é acreditar e crer. E se assegurar nesse Deus, sem deixar por nada. Independente do agitar das águas, das ondas bravas, não interessa. O que interessa é que eu e você possamos perseverar firme, forte, sempre repreender na fúria do inimigo sobre nossas vidas e prosseguirmos em direção ao alvo. Cristo, Deus, o Senhor, os céus, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso alvo. Glória a Deus. E aqui o apóstolo, o que ele fez? Ele falou aqui para as pessoas que estavam em esquecimento. Cuidado, porque estamos na paz, mas pode vir uma repentina destruição, dores, muitas dores, muito ais, que é comparado com aquela mulher que está com dor de parto. A dor é tão grande que é comparada a esta dor. Mas diz aqui a palavra mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O dia do Senhor não vai surpreender a igreja, porque a igreja está alerta. A igreja sabe de tudo que vai acontecer. A igreja do Senhor está sempre alerta, porque a palavra do Senhor nos desperta e o Senhor nos dá visões para que nós possamos nos livrar das coisas ruins. O Senhor mostra para nós, mesmo às vezes errando, porque vivemos em um mundo muito conturbado, mas o Senhor Deus está conosco. Jesus, Ele já viveu nesse mundo, humanamente falando, Ele já viveu nesse mundo, e Ele sabe que não é fácil, Ele sabe que é muito difícil. Por isso, resolveu morrer, morte de cruz, para que aliviasse o nosso fardo, para que ficasse mais leve, para que eu e você pudéssemos levar, carregar. Porque se não fosse assim, nós não teríamos condições de carregar, porque o fardo seria muito pesado. Mas o nosso Senhor aliviou o nosso fardo. E continuando aqui a palavra, Paulo, ele alerta as pessoas que estão em esquecimento, dizendo que Jesus vai voltar. E quando haverá, pensar que é a paz, vem a repentina destruição. Aí ele continua aqui dizendo, ele mostrou a direção para aqueles que necessitavam dela. Todos nós necessitamos de uma direção. Nós necessitamos de um caminho. É por isso que escolhemos o caminho da vida. É por isso que escolhemos o Senhor Jesus como o caminho que a qual devamos seguir. O caminho que eu e você jamais temos que desistir. E nesse caminho é difícil de se andar, mas a gente consegue. Com a força de Deus, pedindo sempre força para Deus, Ele vai nos dar essa coragem, essa força, essa determinação. Podemos prosseguirmos. E aí, continuando aqui, o que diz a palavra? Paulo mostra aqui a direção para aqueles que necessitavam. Olha só o versículo 6, 7, 8.
até o 11, olha só. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. E sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Palavra linda de Deus aqui, transmitida pelo apóstolo Paulo, ele mostrando a direção para essas pessoas e dizendo para que elas não viessem dormir, para que elas não viessem ficar despercebidas, para que elas não viessem se embebedar, mas para que elas viessem ser ativas, com a sua fé firme, esperando a volta de Cristo nesses dias difíceis, que o Senhor virá assim como um ladrão. Não que o Senhor seja ladrão, foi a comparação com o apóstolo que fez aqui, que Jesus vem assim. Você não está esperando o ladrão chegar na sua casa, ou você não está esperando ninguém te assaltar, mas às vezes acontece. Então Jesus, ele vem, então ele já alerta para a gente se preparar. Aqui a diferença é que nós precisamos estar atento, alerta. E Paulo aqui, ele mostra a direção. Vocês não têm que dormir, tem que estar alerta, tem que estar acordado, tem que ser sóbrio, tem que vigiar, para que esse dia não pegue de surpresa. Porque na verdade, aquele que está firme na fé, esse dia não vai te surpreender. Pelo contrário, vai ser dia de alegria, dia de paz, dia em que a igreja do Senhor vai se reunir todos no mesmo lugar e viver para sempre. Mas para isso, eu e você precisamos nos vertirmos da couraça da fé, da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Que, como diz a palavra, o Senhor não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele não separou ninguém para a ira, mas Ele separou, Ele criou para a salvação, para ter sempre aquela esperança de que o Senhor vai voltar e vai levar o seu povo, porque Deus não nos destinou para a ira, para a perdição, mas Ele criou todos para que reconhecessem a sua morte na cruz e o aceitasse como Salvador da sua vida, para que fosse perdoado os pecados, limpo pelo poder do sangue de Cristo. E a palavra continua dizendo: Cristo morreu por mim, por você, morreu por nós, para que vigiamos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então vamos estar sempre, sempre com o Senhor. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É isso que nós temos que fazer. Exortar uns aos outros, falar sempre da palavra de Deus. Vamos sempre falar, independente da situação, do que passamos, mas vamos sempre falar essa palavra de Deus, que ela veio do coração de Deus para o nosso coração. E vamos estar firmes nessa fé redentora. Vamos aqui deixar essa palavra entrar no nosso coração e vamos aprender, vamos receber esse conforto de Deus em nossas vidas. Vamos nos assegurar e ter a convicção de que um dia isso vai acontecer. Jesus vai voltar. Glória a Deus. E aqui nós recebemos a alerta de Deus através do apóstolo Paulo. E aqui vemos o Senhor nos ensinando a direção que a qual temos que seguir. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai chegar a Deus a não ser por Jesus. Ninguém chega a uma cidade se ele não for pela estrada certa. Jamais.
Se ele for pela estrada errada, ele vai chegar em outro lugar, em uma outra cidade. Mas ele tem que ir pela estrada que conduz à cidade que a qual essa pessoa está seguindo, está indo. Então, da mesma forma, se nós não seguimos a Cristo, não tem como nós chegarmos nos céus, nas mansões celestiais, ou na presença de Deus, jamais. Tem que seguir a Cristo, porque Ele é o caminho. Se procurar outro caminho, nunca vai chegar à presença de Deus. Então, na manhã desse dia, fique com essa palavra, guarde no seu coração e deixa Deus abençoar. E vamos ter uma certeza absoluta que, se não há esperança, se não há esperança, não tem como haver um futuro. Se não há esperança para o futuro, não tem nenhum poder para o presente. E vamos aprender isso, em nome de Jesus. Oramos então pelas pessoas que pedem as nossas orações. Oramos sim por nós mesmos, para que o Senhor venha descobrir com a sua proteção, nos guardar debaixo da sua divina graça. Olha que linda. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Cristo Santo, Redentor e Rei, Senhor da nossa vida, Autor da nossa fé, Deus da nossa salvação, o Eterno Santo Soberano. Na manhã desse dia eu te agradeço por esses minutos que a qual o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada, Deus. Só tenho a te agradecer. Apresenta a ti os nossos amigos, irmãos e irmãs, as pessoas que estão com os nomes aqui. Que o Senhor venha ministrar a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia. Que o Senhor venha livrar dos ataques do inimigo. Que o Senhor venha, meu Deus, impor as suas mãos de graça e misericórdia sobre cada um, dando alegria, saúde, fazendo prosperar a cada dia e crescer, meu Deus, na graça e conhecimento da sua santa e poderosa palavra. E nós só temos a te agradecer. Permaneça com essas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma vez, agradeço a Deus por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Deus. Tenha uma quarta-feira abençoada, que as mãos do Pai estejam sobre você. Até outro dia assim, se Deus quiser, vamos estar aqui falando algo de Deus para o meio do seu coração. Fiquem com Deus.